Cara, quando a gente vai falar um pouco sobre o que inspirou a história, a narrativa da coleção Mama, a gente vai falar literalmente sobre a história de muitas famílias do Brasil. A gente começou a pensar, eu, o Zóio, não só na nossa história, mas na história de muitas famílias que muitas vezes elas não são só edificadas pelas mães, mas muitas vezes sustentadas, nutridas e amamentadas em todas as áreas. Muitas vezes as mulheres elas sustentam o lar e elas, de fato, fazem com que seus filhos sobrevivam e passem por essa jornada da vida. Como eu falei, não só eu, o Zóio, como muitas outras mães, mulheres do nosso Brasil, que são as heroínas das nossas vidas. E isso foi a narrativa que fez a gente querer construir essa coleção com tanto carinho pro Dia das Mães. Acho que o Zóio fala um pouquinho sobre a parte de design, né, Zóio? O que você pensou no design? Então, essa coleção a gente queria trazer uma estética bem invernal, né? Peças de inverno. Fora questões de sobreposição, coisas que eu vejo muito minha mãe usando, né? Sempre trabalhou em shopping, inclusive a Cami, sempre gostou de usar muita camisa e tal. Eu sempre vi minha mãe mesclando muitas peças. Quando eu comecei a crescer, sempre gostei de usar roupas oversized. Minha mãe colocava a camiseta, colocava uma camisa por baixo, colocava até algumas calças mais amplas minhas. E coisa que eu vejo a Cami fazendo isso com maestria diariamente. A gente quis pegar esses dois universos, né? E traduzir para uma coleção de inverno da Eden que fizesse sentido para toda essa narrativa. Acho que foi isso que eu pensei para traduzir como colete. Irado. Legal a gente ouvir uma mãe também, né? Falando um pouquinho sobre o que é, não só o Dia das Mães, mas ser mãe, ser mulher, enfim. Olha, vamos pensar aqui. Acho que trazendo, se a gente tiver que falar um pouquinho, né? Já que a Eden fala tanto do reino, se eu tiver que falar sobre ser mãe, quando eu me tornei mãe, ficou muito claro para mim o amor de Deus por nós, né? Um amor sacrificial. Você dar o seu corpo em sacrifício, não em sacrifício como Jesus, né? Mas dar o seu corpo é um sacrifício, sim, né? É um sacrifício. Por alguém, né? Para que uma pessoa venha para esse mundo, né, Oli? Para que uma pessoa viva e não só dar o seu corpo, mas a sua dedicação, né? O seu dia a dia, abrir mão de muitas coisas que as mães abrem mão da sua própria vida e individualidade pelo filho, para que a outra pessoa cresça. E principalmente nós, né, como cristãos, temos ainda a preocupação de que os nossos filhos aprendam, cresçam e vivam a palavra de Deus. Então é uma baita de uma responsabilidade, de uma missão mesmo. E a gente fica muito orgulhoso, assim. Ao mesmo tempo, aí, assim como o amor de Deus, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa preocupação com o crescimento, a gente também tem muito orgulho quando a gente consegue ver que os nossos filhos estão entendendo como é que tem que acontecer o negócio, né? E que eles talvez consigam ver isso na nossa vida e imitar o que a gente está fazendo, né? Sim, total. Acho que vem muito daí. Num lar cristão, você vê muito amor de Deus através da vida da mãe. Não só da mãe, da mulher. A mulher, se a gente for para a Bíblia, a gente vai olhar para Jesus e a gente vai sempre ver o amor de uma mãe ou de uma mulher rodeando o ministério de Jesus. O primeiro milagre de Jesus aconteceu depois de um pedido da mãe dele, num casamento. Não sei exatamente como foi, mas dá licença da gente imaginar ela indo lá e falar assim: filho, acabou o vinho na festa. Sim. E ele fala: mãe, não tá na minha hora ainda, mãe. É o Deus do universo falando isso com a mãe dele. Sim. Jesus, depois de falar para Nicodemos, que era um mestre da lei, um dos homens mais importantes na época do judaísmo, depois de falar para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, se ele queria conhecer o reino, ele se apresenta para a mulher no poço de Samaria pela primeira vez como Cristo. Foi para uma mulher. Sim. E quando Jesus entregou seu corpo na cruz como um sacrifício, como a Laís falou agora, fazendo um paralelo com o sacrifício da mãe para gerar um filho, na hora do vamos ver,
os discípulos, os homens que eram os homens fortes, as mãos direitas de Jesus, correram. Mas quem estava lá aos pés da cruz foram as mulheres que sustentaram, inclusive, o ministério de Jesus. Isso é verdade. E quando a tumba de Jesus estava vazia, quando a pedra foi removida, 2 discípulos foram lá, não viram ninguém. Mas os anjos apareceram para Maria Madalena, uma mulher. Então, ao mesmo tempo hoje que a gente discute tanto o papel do homem na sociedade, o patriarcado que é tão discutido e tão criticado, e as pessoas às vezes olham para um lar cristão e falam assim, meu, o papel da mulher cristã é um papel de submissão, não é nada disso, é pelo contrário. Jesus, Deus, através do seu Filho Jesus, que é Deus, mostrou para o mundo e mostra até hoje o papel da mulher, o quanto ele é importante. E é o papel da mãe. E o Caetano diz que todo homem precisa de uma mãe. Certo? É isso. Muito bom. É isso aí. Então, feliz Dia das Mães, não só a Feliz Dia Laís, das Mães. mas a todas as mães do nosso mundo. Feliz Dia das Mães? Alguma coisa? Quer falar algo? Não? Não? Então olha ali e fala Feliz Dia das Mães. Beijo, mamães. Valeu.